Olá, olá. Que bom que a gente está aqui de novo no estudo sobre a espiritualidade. Já quero te agradecer por você estar acompanhando esse estudo tão importante nessas videoaulas aí. Lembrando que hoje é a videoaula de número 75. Eu estive olhando aqui o nosso livro base da espiritualidade e não sei, vamos passar da aula 90. Não sei se chegamos na aula de número 100, que seria um número muito simbólico, né? 100 videoaulas, bacana. Mais de 90 com certeza teremos, já olhei aqui. Então nós estamos na aula 75, já estamos há algum tempo caminhando juntos aí. Até porque é uma videoaula por semana, sempre com a nossa vitamina C aqui. Afinal de contas, precisamos imunizar essa vitamina C com zinco, tá? Para potencializar os efeitos aí da vitamina C. E essa é zero açúcar ainda, o que é muito bacana. Efervescente. Aula 75. Você, nossa, já tem 74, não vi, ótimo, tem problema. A bênção da tecnologia, tá tudo gravado aí no meu canal do YouTube. Você não me segue ainda, não é inscrito ainda, se inscreva no canal, selecione lá o sininho toda vez que chegar algum vídeo novo de qualquer assunto que eu grave. Você vai ser notificado, notificada, e aí você decide se assiste ou não. E mesmo que você que já tem participado desses estudos, né, às vezes fica uma dúvida, uma coisa ou outra, tem lá. Playlists, série, espiritualidade emocionalmente saudável, tá? 75 com a de hoje. Né? E nós vamos passar de 90. Não sei se chega a 100 não, vamos ver. Muito bem. Aula 75, então vamos entender isso aqui. O que a gente está falando desde semana anterior? Falando um pouquinho sobre uma tal de regra de vida. Nós vimos muito conteúdo nessas 73, 74 aulas aí. Semana passada iniciamos aí uma trajetória para criar uma regra de vida. A regra de vida que seria um plano intencional, consciente, para manter Deus no centro de tudo que nós fazemos na nossa vida. Manter Deus centralizado na nossa vida, no centro de tudo. Então, é um plano intencional e consciente para manter Deus como centro. Né? Muita dificuldade existe nisso, manter Deus como centro. Obviamente, vivemos uma sociedade pós-moderna e marcada por uma dificuldade de se ter Deus na vida, ainda mais no centro da vida e no centro das decisões e das coisas. Aí nós falamos um pouco sobre essa regra de vida na semana passada. Se você não viu, vai lá, assista o vídeo novamente. Hoje, a gente vai observar a regra de vida de Daniel. Vamos para a Bíblia. Regra de vida de Daniel. Interessante, eu não sei se vocês se lembram. Vamos dar uma recapitulada. Talvez você conheça muito essa história, ok, mas pode ter gente aí vendo que não se recorda. O Nabucodonosor, que era o grande, vamos dizer assim, ditador, né, babilônico, ele, junto com seus exércitos, ele foi e conquistou Jerusalém. Ok? Então Nabucodonosor, com seus exércitos, o grande imperador ditador, vamos dizer assim, ele vai e conquista Jerusalém. E ele, nessa conquista, leva como escravos a maior parte dos habitantes da cidade de Jerusalém. Leva como escravos. Né? Um desses escravos foi um tal jovem chamado... Jovem não, ele ainda era adolescente, chamado Daniel. Né? Daniel, nessa ocasião, ele é separado da sua família, ele é separado dos seus amigos. Imagina adolescente separado da família, separado dos amigos, separado dos seus professores, as pessoas que o ensinavam, separado da sua culinária, da sua comida típica de Jerusalém, do seu povo. Daniel é separado também da sua cultura e separado da sua língua. Daniel foi levado para a corte babilônica e ele foi mandado para a melhor universidade daquela terra. Agora você imagina, ele estudou uma forma completamente diferente e estranha, uma forma pagã, né, de ver o mundo. Ele estudou história, matemática, medicina, religião,
literatura, ele foi aprendendo muitos mitos, muito sobre astrologia, feitiçaria, sobre magia, e tudo isso era proibido em Israel. Então, um adolescente sai da sua terra, é desvinculado, desligado da sua família, dos seus amigos, dos seus professores, sua cultura, sua língua, é enviado a uma melhor universidade do novo povo, da nova cultura, da nova língua, que ensina tudo diferente e que era proibido em Israel. Tudo o que os pagãos aprendiam, Daniel passa a aprender, né? Então, quem educa Daniel são os sacerdotes e os conselheiros pagãos da Babilônia. E eles educam a partir da sua sabedoria e a partir da sua religião, que eram diferentes do povo de Israel, tá certo? De Jerusalém. Então, adolescente sendo ensinado, doutrinado nessa nova cultura, nessa nova religião, nessa nova forma de ver o mundo, enfim. Qual que era o esforço deles? Era o esforço de fazer com que Daniel, um adolescente, assimilasse a nova cultura, a nova religião, os novos costumes, a nova comida, a nova língua, a nova forma de ver o mundo. Para isso, eles até mudam o nome de Daniel, nessa tentativa de assimilação. Então, essa é a história, né? A gente só está recapitulando. Só que dá para fazer um paralelo com hoje. Nós temos muitos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, novos, que se envolvem aí com outras culturas, religiosidades, enfim. Até porque nós estamos inseridos no mundo e num contexto brasileiro polirreligioso, né? E aí tem aquela máxima, quando vai para a faculdade desvia da fé. Olha só o que aconteceu com Daniel. Então, adolescente jovem que fala que vai para a faculdade desvia da fé, tem que olhar para a história de Daniel para aprender com ele. Porque, veja bem, o objetivo da Babilônia era um só: eliminar a distinção de Daniel como um seguidor de Deus e absorvê-lo nos valores da cultura deles. O que é que a sociedade hoje faz? Eu vou repetir. O objetivo da Babilônia era simples: eliminar a distinção de Daniel como seguidor de Deus e absorvê-lo nos valores da cultura deles, da Babilônia. O que é que a sociedade hoje faz com quem é cristão, quem é criado na igreja? O menino é criado na igreja desde novinho, batiza tal, e chega na época da adolescência, juventude, aí descamba. Porque a sociedade tem esse mesmo objetivo que a Babilônia tinha: eliminar a distinção do jovem adolescente como um seguidor de Deus e absorvê-lo nos valores da sociedade vigente. Então, por isso que falar, vai para a faculdade, perdeu a fé, porque na faculdade existe exatamente esse mesmo objetivo que a Babilônia tinha com Daniel. Só que a grande pergunta é: como Daniel conseguiu resistir a esse enorme poder da Babilônia? Como Daniel conseguiu resistir? Como que um jovem consegue resistir? Como que alguém inserido na sociedade pós-moderna hoje consegue resistir a todo esse esforço, né, de tirar a gente de seguidores de Deus, do nosso Deus, da palavra dele? Bom, o Daniel não era um monge enclausurado, ele não ficava escondido atrás de quatro paredes. O que Daniel fez, na verdade, é que ele, na verdade, criou um plano, e esse plano era uma regra de vida. Então, observe que ir aos domingos à igreja e participar de um momento de oração durante a semana não são suficientes. Daniel entendeu isso. Então tem gente que só vai na igreja uma vez por semana para cumprir a tabela do fariseu, né? Pois bem, não é suficiente. Não é por aí que funciona. Olha só o que eu anotei aqui, ó. Daniel sabia contra o que ele estava lutando. Eu tenho a impressão que muitos crentes hoje não sabem contra o que estão lutando, né? É certo que ele orientou toda a sua vida pelo mandamento de amar a Deus. E aí o que Daniel faz? Ele tem atitudes de servo de Deus. Olha o que ele faz. Lá Daniel, no capítulo 1 de Daniel. Renunciou a certas atividades, como por exemplo comer alimento contaminado do rei. Ele também se empenhou em outras atividades, como ofício divino, está lá em Daniel 6. Ofício divino, tempo com Deus. Nós estudamos isso nessa série de espiritualidade. Daniel soube resistir à besta chamada Babilônia. E ele conseguiu prosperar, mas isso exigiu um plano que possibilitou Daniel prestar atenção em Deus. Aí que tá.
Inseridos na pós-modernidade hoje, os crentes não têm prestado atenção em Deus, porque eles não têm planos a serem seguidos. Eles não se abstêm de nada, como Daniel fez, e eles não têm ofício divino regular, tempo com Deus com regularidade. Estes crentes deixam a sua espiritualidade à mostra e vulnerável. A espiritualidade fica vulnerável, né? Pensando então nessa história de Daniel, como que ele consegue vencer a Babilônia, que é se mantendo nos caminhos do Senhor através de algumas abstenções, então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas da sociedade hoje. E também mantendo o ofício divino, ou seja, tempo de oração, meditação na palavra, louvor ao Senhor, com regularidade e cotidianamente, ou seja, todo dia, eu queria entrar aqui na breve história sobre a regra de vida. Vou ler. No final do século III até o século V, homens e mulheres se retiraram da sociedade e foram para os desertos do Egito, da Síria, da Palestina e da Arábia para buscar a Deus. Eles queriam se libertar de quaisquer distrações entre eles e Deus. Será que hoje nós temos muitas distrações? Celular não para, televisão ligada, internet, redes sociais. Será que temos distrações? Eles tentaram fugir dessas distrações que ficavam entre eles e Deus. Vários desses monges que se retiraram para os desertos formaram posteriormente comunidades e organizaram sua vida diária em torno de um plano com sentido de trabalho, oração e estudo das Escrituras. Eles chamaram este plano de regra de vida. Interessante que lá por volta do ano 500, né, agora já da era cristã, a gente fala depois de Cristo, eu gosto de falar agora da era cristã, depois que Cristo por aqui passou. Quem escreveu as regras dos monges, as regras monásticas mais amplamente conhecidas, foi um monge chamado Bento de Núrcia. Tá? E a regra de São Bento, como é conhecida, continua orientando dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo hoje, de todas as tradições religiosas. Olha que interessante. Agora, registra aí. O grande dom oculto de uma regra de vida é seu objetivo. Qual é o objetivo de uma regra de vida? Regular toda a nossa vida de tal forma que verdadeiramente prefiramos o amor de Cristo acima de tudo. Entendeu? Qual é o grande dom de uma regra de vida? O seu objetivo. E o objetivo é que a gente consiga regular toda a nossa vida de tal forma que verdadeiramente a nossa preferência, né, prefiramos o amor de Cristo acima de tudo. Breve história da regra de vida. Mas foi um monge que escreveu e todas as tradições religiosas usam. Regra de vida é um plano. Lembra do Daniel? Ele tinha um plano. E ele não só tinha um plano, ele seguiu esse plano, se abstendo de algumas coisas que a Babilônia oferecia. O que será que nós precisamos nos abster que a sociedade tem oferecido e que está entre nós e Deus? Outra parte do plano, ele tinha tempo com Deus, ofício divino. Tempo de oração, de trabalho com Deus, meditação nas Escrituras. Como será que está o nosso ofício divino? Será que temos trabalhado para Deus, para a Igreja de Jesus crescer, para que mais pessoas sejam salvas? Será que temos tido tempo de oração com Deus? Ou será que nós só oramos quando estamos em algum evento religioso? Estamos na igreja, numa reunião, aí a gente fecha o olho e ora. Ou será que temos tempo de oração e relacionamento com Deus? E como está o nosso estudo da palavra? Temos sido apenas bebês que abrem a boca e engolem a papinha que alguém ensinou, está falando, está pregando, está ensinando, e aí você está igual bebê só comendo a papinha, não precisa nem mastigar direito, né? Ela já vem amassadinha. Ou será que nós temos nosso tempo de meditação na palavra? Vamos pensar. Daniel, regra de vida, plano. O que está entre nós e Deus? Combinado? Semana que vem a gente segue nesse fluxo sobre a regra de vida. Espero que esteja fazendo sentido para você, como faz muito sentido para mim, para que a nossa espiritualidade seja sempre cada vez mais emocionalmente saudável. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Deus te abençoe.